Vamos procurar Deus nas atividades em favor do próximo. Pode ser que não o encontremos. Vamos procurar Deus nos templos de nossa predileção. Podemos não encontrá-lo. Vamos procurar Deus nas leituras pacificadoras. Talvez nem assim o encontremos. Vamos procurar Deus na natureza, em retiros abençoados. Pode ser que não o percebamos. Vamos procurar Deus no dever bem cumprido. Ainda assim, o Criador pode não ser sentido no coração. Vamos procurar Deus na bondade dos grandes líderes. Nem sempre o acharemos nas almas dos condutores. Vamos procurar Deus no descanso merecido. Quem sabe nem assim tocaremos no Divino Pai de nossas vidas. O Espírito de Deus está em toda parte, e para encontrar com o nosso celeste Criador, temos antes de tudo procurá-lo nos recessos sagrados do sentimento iluminado. Acharemos Deus toda vez que nossos corações estiverem em identidade com as sublimes vibrações de nosso Pai, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa que Tu nos confias neste momento. Que nós estejamos de alma e coração aqui, para poder beber nesta fonte que emana do Teu coração, através da leitura do Teu Evangelho, que é consolador, que nos reconforta e nos dá esperança. Abençoa a nossa Ana Virgínia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho. Abençoa a nossa Neide, que nos trará a leitura do Fonte Viva. E abençoa a todos nós que aqui estamos, que estejamos num só pensamento, num só desejo de seguir e servir ao nosso Mestre Jesus. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início aos nossos estudos do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Eu e esse microfone. Vamos lá. É com enorme carinho que nós estamos aqui na tarde de hoje e enorme gratidão também, né? Até revendo colegas que há muito tempo não estavam aqui na tarde de sexta-feira ou não podiam estar, e Deus hoje permite que esses colegas aqui estejam e permite que nós aqui estejamos também dividindo a alegria dessa tarde. Então, gente, como eu estava até brincando agora com as meninas, vamos falar mais um pouquinho sobre os falsos profetas. E a gente já deu uma palestra há pouco tempo, menos de um mês, sobre os falsos profetas. Então, eu falei, gente, acredito que a gente esteja precisando falar sobre isso, né? Talvez tenhamos que tomar mais cuidado com os nossos ditos, ou a gente já foi descuidado em alguma vida e hoje está precisando estudar bastante para termos mais sensibilidade no que falar, né? Para que as pessoas tenham mais entendimento no que a gente possa falar, no que o estudo queira transmitir. Então, vamos falar na tarde de hoje, no capítulo 21, que é os falsos profetas, o item é 21, 10 e
capítulo 21, itens 10 e 11, onde tem como título Os falsos profetas na erraticidade e Jeremias e os falsos profetas. Então, nós vamos falar sobre esses profetas que se encontram num plano já, né, no desencarne, e depois vamos falar em específico desse profeta que recebeu o nome de Jeremias e o que ele veio representar no Evangelho, quem ele foi, né? Nós vamos falar breve, que a história dele é bem longa, mas quem ele foi, né? Algumas características, alguns dizeres, alguns princípios que ele deixou para a nossa encarnação, no próprio Evangelho, para o ensinamento, para o nosso progresso quanto encarnado e quanto espíritos imortais. Então vamos lá, vamos fazer uma coisinha aqui. É muito longo, tanto um item quanto o outro. Então nós vamos falar só uma frase de Erasto, né, discípulo de Paulo, de Paris, 1862. Nós vamos trazer só o início para a gente poder ir desmembrando a palestra. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhe seus sistemas absurdos, que fazem com que seus médios aceitem. Então, nós vamos daí desenvolver os nossos 2 itens. Bem, antes de mais nada, nós temos que saber o que é erraticidade, né? Então, a erraticidade é o nome dado por Kardec ao plano espiritual, aonde vivem os espíritos que se encontram em processo evolutivo nos intervalos das suas reencarnações. Então, como estão esses espíritos na erraticidade, é que é o questionamento, né, disso tudo. Como eles se encontram, é o estágio que eles estão, como eles ficaram partindo desse mundo daqui, né, dos vivos na matéria, para os vivos só em espírito. Como eles estão, como foi a sua aceitação do desencarne, como é a sua aceitação no momento, se ele está sendo humilde devido à sua turbulência do desencarne, ou não, ele está vamos dizer assim, com uma certa revolta do seu desencarne. Nós sabemos que no momento da Covid, que nós tivemos da pandemia, nós tivemos muitos irmãos que desencarnaram que não concordaram com aquilo, né? Muitos irmãos, muitos espíritos que ficaram aí, né, perambulando, porque não entendiam aquela situação, não entendiam aquela angústia, que estavam apegados aos seus entes queridos, né, querendo toda uma explicação daquilo, querendo estar perto daquele ente querido. Nós estamos vivenciando agora essa guerra, né, aí fora, entre nossos irmãos de Israel, a faixa de Gaza, os palestinos, aquilo tudo, né? Uma coisa que você vê, eu nunca vi aqui tanto desencarne de criança no meu entendimento, nunca vi tanta criança órfã na minha vida. Aí, às vezes, a gente até depara com pessoas que falam assim, mas a gente não pode fazer nada por eles nesse momento, né? Mas tem pessoas que não querem fazer nem pelo que está do lado. Então, vejam, não fugindo do assunto, mas abrindo um parênteses, a ajuda chega a qualquer lugar, através da prece, através do entendimento.
Então imaginem como essas mãezinhas que partiram e estão vendo seus queridos, né, aí vagando, né, nesses países de guerra, pequenininhos, vagando, sozinhos. Como devem estar essas criaturas? Sofrendo, elas estão sofrendo, mas com toda aquela dor, vamos dizer assim, de Maria de Nazaré, vamos assim, usar uma dor, não é a mesma, que nada se assemelha àquela dor de Maria de Nazaré, mas uma dor parecida com a de Maria de Nazaré, ou elas estão revoltadas? E como vão ficar esses espíritos? Então, isso é um espírito, são espíritos, ou outros que estavam na sua hora mesmo de ir e foram. São espíritos que estão aqui, nessa situação, né? E nesse local. E como é que eles vão ficar? Né? Eles vão evoluir, vão sair dessa situação para melhor, para uma outra, vamos dizer, um outro plano, não digo elevado, mas de aceitação, de humildade. Então, isso é a erraticidade. Então, esses falsos profetas na erraticidade, a gente vai ler uma explicação, uma passagem de Luós, um espírito protetor, que ele vem falando exatamente sobre essa situação da interferência que nós recebemos desses nossos queridos, que a gente pode chamar de querido, porque eles estão equivocados, como nós também somos seres equivocados. Eu não sou ser equivocado. Eu não sou humilde o suficiente ainda para dizer que eu não sou um ser equivocado. Eu sou um ser ainda equivocado, que estou num processo de evolução para melhorar esses meus equívocos. Mas eu, a Ana Virgínia, ainda sou um ser equivocado. Então, vamos ver o que Luós traz para nós sobre esse período de erraticidade. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa que os falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, como nós falamos na última palestra que a gente deu sobre esses falsos cristos, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade. Desconfiemos das comunicações que trazem com caráter de misticismo e singularidade. Escutemos os sábios conselhos do apóstolo São João, quando ele diz: não acredite em todo espírito, experimente sempre se são espíritos de Deus, porque entre os invisíveis também há os que iludem se lhes depara a ocasião. E ele fala sobre os iludidos. Aí a gente começa a se questionar: quem são os iludidos? Os iludidos são os médiuns que se não previnem o bastante. É uma prova de que só com muita prudência se pode triunfar. Aprenda, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos para não se tornar um falso profeta. Então, a gente se pergunta, né? Ele vem despertando na gente para a gente não se iludir, né? Porque às vezes, ou na maioria das vezes, né, a gente enxerga com o nosso coração. A gente não enxerga com a nossa consciência. Como assim? É ótimo quando a gente ouve um dizer, ouve um conselho, seja lá de quem for, de um médico, de um querido, de um familiar, que bate de acordo com o que a gente quer ouvir. É ótimo.
Poxa, era isso que eu queria ouvir. Era isso me alegra, isso que eu queria ouvir. Mas, lógico, se está certo, é muito bom. Se aquilo que eu estou vendo é com meu coração e minha consciência, maravilha. Mas e se não é com a minha consciência? Eu estou enxergando só com o meu coração. Então, eu estou feliz, mas estou sendo iludido. Então, quando você escuta uma coisa que contraria aquela tua atitude ou o teu querer, não, mas você não pode passar. Você, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Meu esposo, eu costumo falar tudo isso. Meu esposo, ele teve um câncer de tireoide e meu esposo, ele na primeira médica que ele foi em 2 médicas, e uma das médicas falou para ele assim, o tumor já era enorme, e falou, eu sei porque eu acompanhei ele em todas as consultas, aí o tumor era enorme, e ela falava assim, mas olha, vamos deixar seguir, a gente pode esperar mais uns 6 meses. Colegas que estão aqui sentados sabem dessa minha peregrinação. Aí, o que aconteceu ali? Né? Ele escutou o que agradava a ele, né? De um profissional e que estava satisfeito. Eu do lado falei que não concordava, porque eu não estava com o meu coração, eu estava com a minha consciência. Eu falei, não, 6 meses para um tumor é muita coisa. Não, só daqui a algum tempo você faz o exame, mas não era melhor fazer um exame mais preciso? Não, está dando grau tal aqui. Eu falei, o grau tal, esse grau já é o suficiente para a gente poder, né, fazer um estudo. E meu marido, não, tá bom, tá bom, tá bom. Quer dizer, agradou a ele. Muito bem. No final das contas, aquilo realmente era um câncer no último grau já. Foi quando eu tive que dar uma chamada nele, falar, não, nós vamos procurar. Era em outro profissional, já entrou marcando já a cirurgia, já foi assim, papum, que eu já tinha avisado ao médico, ele não quer, ele está acomodado, zona de conforto. A gente não entra numa zona de conforto? A gente entra numa zona de conforto quando o outro agrada com a sua palavra para nós. E não era isso. Então, eu já preveni o outro médico. A situação é essa. Ele falou assim, mas esse exame aqui não está em grau 3, não. Isso aqui já está no último grau. Eu falei, mas o outro profissional disse que estava no grau 3. Ele se acomodou. E ele ficou de cara amarrada para mim, né? Sabe como é que é, né? Marido. Então, ficou ainda furioso porque eu fui investigar. Mas eu não queria perder meu marido, não queria perder o pai dos meus filhos. Então, nós fomos correr. Então, o que acontece? Muitas das vezes, aquela médica também foi influenciada por algum espírito para levar, juntou a vontade do meu esposo com a vontade daquele espírito que estava ali, porque nós estamos acompanhados sempre, não é? Daquele que estava ali com ela, e a usou para isso. Tanto que, na última avaliação que nós fomos, ela falou assim, agora corre porque é cirurgia. Agora corre? Então, vejam, nós sempre temos que estar falando assim, Jesus me ajuda. Talvez é o que a gente mais pense ou o que a gente mais fale. Jesus me ajuda, Jesus comigo, Jesus na minha frente. Por quê? Porque nós estamos cercados de todos os tipos de espíritos. Então, quando a gente vibra mal, vão ficar pertinho da gente aquele que quer que a gente emane aquilo de menos bom. Então, nós todo o cuidado para nós não sermos iludidos, para nós passarmos as nossas informações, para nós passarmos o que é melhor ao próximo, estando diretamente com um pensamento direcionado ao bem, ao melhor.
por conta de tudo que a gente possa passar em relação à ilusão, à hipocrisia, a pseudo-sábios. Na mesa mediúnica, nós temos espíritos que chegam a nós falando belamente. Ah, mas não é possível, Ana, é possível. E são espíritos que, se você não tomar cuidado, ele vem falando palavras bíblicas, palavras, vamos dizer assim, com mais cristalinas, entendeu? Puras, vamos falar uma palavra, vamos assim colocar isso. Que você estranha. Por quê? Você está esperando que um espírito obsessor, ele use, que é um espírito das trevas, vulgarmente falando, ele use palavras de menos calão, palavras mais difíceis, palavras comprometedoras, palavras mais agressivas, mas lê do engano. Nós, às vezes, pegamos espíritos, olha, assim, sabe? Que deixa a pessoa com um ponto de vista, quem está doutrinando, dúbia. Um ponto de vista dúbio. Por quê? Porque você não sabe com quem você está falando ali. Aí ele vem naquele padrão. Daqui a pouco, o doutrinador, ele vai doutrinando aquela criatura. Mas da onde você é? O que você deseja? Por que você está assim? Está assim. Aí ele vai, igual a gente, quando perguntam muito para a gente, e a gente vai saturando, o espírito vai saturando e vai também se desinformando. Vamos dizer, ele vem acoplado, formado, né? De repente ele já começa. Por quê? Porque ele não está aguentando aquela criatura falar com aquela, vamos dizer, aquela expressão verbal muito educativa para ele, porque ele se apresenta dessa forma, com palavras educativas, palavras do Evangelho, palavras bíblicas, palavras aprimoradas. Mas ele fala, ele não quer ouvir. Daqui a pouco ele começa a desinformar, ele vai mostrar. Quando nós falamos na última palestra da máscara, né, do falso profeta, ele aí vai mostrar, a máscara cai e ele se apresenta como ele é. Aí pronto, aí o doutrinador tem que estar, né, equilibrado, usar das melhores palavras, porque vai ser um espírito difícil de dobrar. Então, mas Ana, não é mais difícil um espírito que chega querendo sacudir as coisas, querendo fazer acontecer com uma grande ira? Não. É muito difícil um espírito que se apresenta assim, com essa sutileza. Por quê? Porque ele vem de uma região aonde ele já aprendeu a lidar dessa forma. Ele pode ter desencarnado já sendo assim, né? Como a gente falou do psicopata também. Um psicopata, ele é assim. Um narcisista, ele é assim. O narcisista, ele se sente o melhor dos melhores. Ele não se envolve com aquilo que o outro está sentindo. Ele acha que aquilo é o melhor para ele. E nós estamos cheios de espíritos na erraticidade assim. Então, como eu vou me blindar para eu me livrar, para eu não deixar ser envolvida por esse espírito? Estudando, deixando a minha consciência agir, despertando meus ouvidos, usando como a gente sempre aprendeu, ouvidos de ouvir. Eu tinha uma professora de desenho que ela falava assim:
Ana, você está olhando, mas não está enxergando. Eu era pequenininha, e ela falava, você está olhando a figura e não está enxergando. Eu falava, ai Jesus, o que ela quer dizer com isso? Aí ela ia me explicando. Por quê? A gente olha uma coisa, eu olho esse livro, mas às vezes eu não enxergo o detalhe que tem nesse livro. Então, às vezes, eu ouço uma colocação que é dada para mim, intuitivamente, e eu não escuto, eu ouço, mas eu não estou entendendo, eu não faço força para entender, para desmembrar aquilo que eu estou ouvindo. Eu simplesmente escuto. E, muitas das vezes, eu embarco naquilo ali. Ana, fala mesmo. Quanto mais quando a gente está irritado. Irritado, então, sai tudo. Depois que saiu, para voltar, para corrigir, aí você fala, mas você deu vazão, claro. Você está errado, claro. Quem é o primeiro errado ali? Eu. Não foi o espírito, não, gente. Eu fui errado porque eu dei vazão para aquele espírito poder se aproximar, me usar como médium e eu fazer aquilo de errado. Entenderam? Então, todo cuidado na nossa mediunidade ainda é pouco. Tudo que a gente puder vigiar ainda é pouco. E a gente ainda traz uma informação onde diz para nós aqui: Deus sempre advertiu os seus servos com relação à falsificação dos profetas, profecias e ensinamentos. Né? Deus sempre despertou isso. Jesus foi outro, né? Que trouxe todo o cuidado. Ele falava com os seus discípulos com todo o cuidado que eles deveriam se dirigir ao outro. Isso foi uma escola, sempre foi uma escola. Jesus é mestre, né? Não podia ser diferente. Então, por que nós ainda insistimos de duvidar que mesmo que aquilo que é apresentado para nós, que nós colocamos numa dúbia informação, será que é? Será que é isso mesmo? Será que é não sei o quê? O médico passou esse remédio, será que é? Será que é bom? Será que deixa de ser? Por que a gente não experimenta orar o remédio e tomar? E vai, como a novela fala, e vai na fé. Porque não tem outra alternativa. Vamos orar, vamos pedir. Se o remédio não vai fazer efeito, aí sim, a gente tenta mudar. Mas vamos crer naquilo ali, né? A mesma coisa é psicólogo. O pessoal não acha que está precisando de psicólogo, de um psiquiatra. Nossa, remédio controlado, tarja preta, vai comprar, bota no balcão assim, todo mundo olha. Tarja preta, deve ser para ela, e não sei mais o quê. Olha só, pelo menos o remédio é de Deus. Deus permitiu que o homem, o cientista, estudasse e descobrisse aquele remédio, e Deus fez com que você possa se tratar e ser uma pessoa melhor tomando aquela substância. Ou você prefere ficar batendo com a cabeça nas paredes, agredindo o próximo que está ao seu lado, agredindo ao colega de trabalho, agredindo um familiar? Não. Então, o mal da gente ainda é julgar muito diante das coisas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. Falsos mestres, ensinamentos, profetas e profecias
tem o propósito de confundir e destruir os incautos do plano superior. Mais um pouquinho. A busca por profecia e revelações para as respostas dos problemas pessoais é uma realidade em nossos dias. Porém, o propósito da profecia é exortar, consolar e edificar. Vocês já viram que como algumas pessoas têm uma necessidade extrema de querer saber o futuro? Uma necessidade extrema. Quem trabalha no meio de muitas pessoas, como eu trabalhei, colegas aqui trabalharam, gente, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se isso. Aí começam a procurar, sem julgar aqui, eu estou fazendo uma colocação. E outra coisa que eu aprendi a minha vida inteira dentro da doutrina espírita: o dom nunca pode ser cobrado. Então, quando você tem um dom, principalmente espiritual, você tem que receber, praticar, devolver aquele dom ao próximo no intuito de ajuda e não cobrar. Quando você quer dar uma ajuda para aquela criatura, é outra coisa. Mas cobrar é muito perigoso. Bom, então, nós tínhamos pessoas, colegas, que eram cartomantes, que iam nessas coisas todas que nós sabemos. Não estou dizendo para vocês que isso não seja verdadeiro. Não estou. Quem sou eu? De jeito nenhum. Mas, gente, existe uma coisa que uma vez nós éramos ainda novas, jovens, e eu ouvi, não foi nessa casa: o futuro só pertence a Deus. Se alguma criatura um dia chegar e falar: fulano, você vai morrer no dia tal, não acredite, porque isso só pertence a Deus, jamais ninguém. Só Ele sabe. O máximo que um médico pode fazer é dar uma perspectiva de tempo. Mesmo assim, essa semana passou, acho que foi ontem, falando sobre o câncer de mama. Ele tinha dado 2 meses de vida para uma pessoa. Ela hoje é atleta. Ela passou a pandemia, olha quanto tempo já. Ela hoje ela não mal andava. Ela hoje já é atleta maratonista São Silvestre. Então, nem a ciência. Então, tenhamos muito cuidado com o que a gente ouve. Porque os médicos, os sábios, os cientistas, eles têm uma estimativa por conta da literatura. Eles têm a literatura. Eles estudaram e têm uma margem. Mas quem sabe do nosso futuro é Deus, só Ele. Se nós vamos ficar curados, depende também de nós. Mas só Deus para trazer isso para nós. Vamos receber influência do plano espiritual, que eu digo, desses falsos profetas do plano que estão nessa situação, na erradicidade? Sim, vamos receber. Como nós vamos ser? Como nós vamos aceitar isso? Depende da gente. Eu não aceito, eu não quero, não é aceitar no sentido de se revoltar com alguma coisa. É, Deus, tu me deste isso com aprendizado.
mas eu vou driblar isso com a tua ajuda da melhor maneira possível. Aí daqui a pouco vem aqueles irmãos no teu ouvido, né? Aí você já se sente já partindo dessa para outra em 2 dias. Aí você vai, a pessoa reage, isso e aquilo, e sai daquilo ali, né? Então, a gente escuta tantos testemunhos, escuta dentro dessa casa, escuta, sábado mesmo eu escutei de uma querida que ela vem até aqui na sexta-feira, mas ela disse para mim que hoje não viria, ela vem amanhã. Poxa, a vida daquela moça, então, passou por tudo, passou doente pela Covid, uma doença muito difícil, e pegou Covid e não desencarnou. Então, não podemos dar tantos ouvidos assim, né, ao menos bom. Não podemos ser iludidos também por aqueles também que só falam aquilo que se dizem amigos nossos e só nos elogiam. Não, porque o verdadeiro amigo é como um pai, é como Deus. Chega e fala, vem cá, você está errado, não é para ser assim. Por quê? Porque esse ama. Porque ele não está deixando eu embarcar num caminho de portas largas. Ele está deixando eu embarcar por um caminho que vai ser mais difícil para mim, mas vai ser o melhor caminho meu, né? Então, vamos ter cuidado. E o que seria, né? Aí a gente fala, sobre a profecia, o que é a profecia? O que é a profecia propriamente dito, segundo os dicionários? É a previsão do futuro, e está cheio de gente assim. Até na conversa. Pessoas que não nos querem felizes, né? Então, você às vezes vai fazer um evento, você vai fazer vai casar de novo, vai abrir um curso, quer fazer mais um curso dentro de uma casa espírita, você vai fazer um trabalho vamos da casa espírita, que é mais fácil, porque sair daqui fica difícil. Aí, dentro da casa espírita, quer fazer mais um curso, quer fazer uma obra, vai dar certo não, não tem dinheiro. O curso, você já viu que tem pouca gente naquele curso? Tu vai abrir mais um, vai ter menos ainda. Eu ouvi esse ano, Ana Virgínia ouviu, fazendo um trabalho que não é da casa, mas é fora da casa, é no asilo. Eu, num grupo que eu estava, e eu, até o dia de hoje, 20 para as 4 da tarde, do dia 17 de novembro de 2023, ainda sou a coordenadora desse grupo, porque o plano me colocou. Não sei por que ainda estou ali. Tá bom. Eu estava ali pedindo, no momento de prece, antes de começar o trabalho, que as pessoas viessem mais ao trabalho do Sodalício, que é um asilo de velhinhas cegas. A gente faz esse trabalho, pelo menos eu já estou lá há 27 para 28 anos. Então, quer dizer, você está ali, a colega, na hora da prece, fala assim, eu pedindo, papapá. Se acostuma, porque a tendência é cada vez vir menos gente. Gente, sabe quando você toma um balde de água fria? Gente, eu falei, não me conformo com essa palavra que você falou. Na mesma hora eu falei, não me conformo. O grupo estava desse tamanho, gente, naquele dia. E são quase 40 idosas, cegas. Então, qual é o trabalho ali? O trabalho ali é de afeto, é de tato, né? E falar, né? Nos aproximar, falar. Dá na boquinha. Umas têm 90 e tantos anos, outras já fizeram até 100. Então, não é você ir bonita, não é você ir com batom assim, assado, não é você ir despenteado ou penteado, não é isso. É o carinho,
Elas querem você ali, porque os familiares quase não aparecem. Então você vai dar importância para quem? Por quê? Dia de domingo, 3 horas da tarde, olha o sol. Onde a gente podia estar? Numa praia. Praia não, que também não está dando. Mas pelo menos em casa, né? Se banhando, arma uma piscina, quem tem piscina vai para a piscina, quem não, né? Ou com os filhos, vai para algum lugar, passear, brincar, fazer qualquer coisa. Mas um asilo com velhinhas cegas, gente. Estamos nós lá para escutar de uma pessoa que estuda. Viu como eu falei no início que eu erro? Não é? Todo mundo erra. A criatura falou. Mas vai se acostumando, porque vai diminuir ainda mais. Eu falei, não concordo. Na mesma hora eu falei, não concordo. Se tinha algum espírito, né, querendo influenciar ali aquela irmã, na mesma hora, para o negativo, eu não deixei. Não concordo. E vamos, a partir de hoje, começar a convocar gente para vir ao trabalho, porque esse trabalho não vai terminar. Mas foi um banho de água fria. Aquilo ficou na minha cabeça. Parecia que aquilo ficava ecoando dentro da minha cabeça. Eu falei, gente, essa energia não pode. Aí, na oração final do trabalho, eu reforcei que nós íamos ter mais pessoas, que nós íamos ter força, que nós íamos ter garra e que a gente ia levar aquele trabalho até o dia que Deus achasse que não era mais para seguir. Então, vocês estão vendo? Nós não estamos falando com leigos espirituais. Nós estamos falando com trabalhadores da casa espírita. Viu como é sutil para destruir um trabalho? Viu? É fácil. Então, se eu quero botar um outro curso, não vamos escutar esses falsos profetas, encarnados ou desencarnados. Vamos, porque não é possível, esse encarnado está dando vazão para ouvir o menos bom. Porque se ele usasse a consciência, ele não falaria isso. Então, vamos montar. Vai começar com quantos? 1. Ótimo. Não tem problema, porque sentados tem muitos. Tem muitos. E assim temos que seguir a nossa vida. Assim temos que seguir o nosso caminho, tanto aqui dentro quanto lá fora. Eu vou casar de novo, eu quero ser feliz, eu vou casar de novo, aparecer uma pessoa assim, porque tu é louca, casar tá louca, isso não vai dar certo. Vou querer ter outro filho. Tu é louca, filho no mundo como o de hoje, só violência. E se aquele espírito vier encarregado em ser um ser que venha mudar tudo isso aí? Ou pelo menos ser partícipe dessa mudança também. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses nossos julgamentos. E, muitas das vezes, como falava alguns meus avós, fazer ouvido de mercador. Entendeu? E seguir em frente. Na pergunta 624, ainda vamos falar do Jeremias, hein? Estava falando com as meninas. Na pergunta 624, do Livro dos Espíritos, feita a seguinte pergunta: qual caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, a gente aqui está falando do verdadeiro profeta. E isso é para a gente discernir o bem do mal, o joio do trigo? É isso aqui. A gente está falando do falso profeta e a gente quis trazer a 624 para a gente poder fazer essa separação. E na pergunta 230, na erraticidade, o espírito progride?
se pode distinguir o bem... desculpa, 230. Onde eu fui parar? Parar na 630. Desculpa. Voltando ao vivo é um problema sério, né? 230. Só um instantinho que eu não marquei, tá? Só marquei aqui, ó. Na erraticidade, o espírito progride, pode melhorar-se muito. Tais vejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, tudo isso depende do quê? Do esforço. Porque a gente adquire as ideias, adquire, né? Aí chega aqui, graças a Deus a gente não se lembra, mas a gente às vezes não pratica o que tem que praticar. O que a gente fez, acordou lá em cima. Muito bem. Vamos para o Jeremias, senão não vai dar. Estou rindo? Coisa séria. Eu tenho que falar dele, meu querido. É a segunda palestra que eu estou dele. Jeremias, falsos profetas. Vamos falar um pouquinho dele, né? Ele ficou conhecido como profeta chorão, né? Jeremias foi um dos profetas do Antigo Testamento da Bíblia. Ele ficou conhecido como profeta chorão por quê, né? Por causa do seu estilo de profecia e também pelo conteúdo das suas mensagens. Ele foi chamado por Deus para ser profeta num período bem conturbado da história de Israel. E ele, como não poderia ser diferente da gente, ele já falou com Deus, eu não tenho como, não vou conseguir. Como é que eu vou falar? Eu não tenho habilidade para falar e não tenho jeito para falar. A gente corre de qualquer trabalho que é oferecido, né, Sandra? A gente corre o trabalho, isso e aquilo, faz, acontece. Poxa, mas a gente sabe que Deus só dá aquilo, Jesus só dá aquilo, o plano espiritual só dá aquilo a nós, porque a gente tem condições, senão ele não daria. Mesmo a gente achando que não tem. Aí falou para ele, eu não tenho dom de falar. Aí Deus, Jesus falou, nós vamos intuir você e você vai falar. E foi assim a vida dele. Ele testemunhou a decadência moral e espiritual do povo e os desastres que viriam sobre a nação. Ele ficou responsável por transmitir mensagens, advertindo o povo sobre as consequências dos seus pecados e a necessidade de se arrependerem. Mas, como o povo estava equivocado, as mensagens dele, gente, nunca foram bem recebidas. Ou melhor, pelo menos naquela época que ele estava se colocando. Não eram bem recebidas, como Jesus também sempre foi mal visto, porque ele queria pregar o amor numa época, né? E ainda, a gente ainda tem religiões que dizem que Jesus vai voltar, né? Vai voltar. Aí muitas pessoas brincam, não volta não, porque vai encontrar uma coisa muito difícil, né? As pessoas brincam assim, mas ele está preparado para qualquer coisa, porque ele sabia que ele, mesmo por amor, ele ia ser traído, mesmo por amor, ele ia ser morto, né? Jeremias enfrentou a rejeição, a oposição, a perseguição por parte do povo e das autoridades. As expressões de tristeza e choro do profeta podem ser encontradas em várias passagens do livro de Jeremias, como no trecho que ele lamenta a infidelidade e a obstinação do povo. Então, para dar uma ênfase dele ter ficado com esse, né, título, né, de profeta chorão, não foi só por causa da sua sensibilidade emocional, né? Porque às vezes a pessoa é muito chorona, né?
é muito sensível, é por causa disso, ela é uma pessoa sensível, chora à toa, chora à toa. Mas muitas das vezes, a gente não está chorando porque a gente é só sensível, né? É porque tem outras coisas que agravam, né, o nosso ser, e a gente sabe que aquilo é o melhor, né? Quando a gente às vezes dá um conselho a um filho, ele não pratica aquilo, ele acha que aquilo está errado, né? Você às vezes chora, não é porque você não está chorando pela parte de você ser sensível, não, é porque, poxa, podia concordar, porque ele ainda não está enxergando como um dia eu também não enxerguei na idade dele certas coisas, né? Então você ainda não consegue às vezes colocar no lugar do próximo. Mas também ele chorava pelo fato de expressar abertamente as suas lágrimas e lamentos diante das dificuldades e da incredulidade do povo de Israel. Então, acredito, aí a gente pensa, como Jeremias, né? O quanto o povo, o plano espiritual, deve às vezes ficar triste conosco quando ele nos aconselha alguma coisa e a gente não faz, né? Há pouco tempo o doutor Herman falou para mim assim: filha, a nossa Andréia vai passar para você um negócio lá que eu precisava fazer, né, para minha saúde, mas você promete que vai fazer direitinho, né? Eu olhei para doutor Herman e falei: gente, pelo jeito o negócio deve ser ruim de fazer. Era como se fosse uma dieta, mas tem uns compostos ali que não são fáceis. Aí eu falei assim: eu vou fazer, doutor Herman. Então ali, eu estava dando a minha palavra. Se eu não fizesse, não adiantava eu chegar no outro sábado, porque ele ia saber que eu não fiz. Mentir para quê? Para o plano espiritual, gente? Que ilusão! Mentir por um invisível. Ilusão isso, gente. Não adianta. Eles estão vendo a gente. Não adianta. Então, não adianta que a gente não mente para eles. Mas sobrevivi, fiz, estou fazendo de novo. E vamos chamar a atenção aqui do significado do nome Jeremias. Todo mundo gosta de saber o nome, bota um nome no filho, quer saber o nome. Ele veio da origem hebraica, que significa aquele que Deus nomeou, ou exaltação do Senhor. É um nome que reflete a relação que Jeremias tinha com Deus e a importância de sua missão profética. Deus, como falamos antes, ele tocou a sua boca, né, e disse que Jeremias iria falar sempre em nome dele. Então, creiamos sempre nisso, né, que todos nós temos a capacidade de fazer um trabalho designado pelo plano espiritual. Só que agora a gente vai rapidamente ditar 9, que dá o tempo certinho, lições que a gente pode aprender com Jeremias. A primeira: Deus pode chamar qualquer pessoa para servi-lo, independente de idade, experiência, raça, sexo, qualquer coisa. Qualquer pessoa é filho de Deus, né? As pessoas têm um grande preconceito em não empregar ex-detentos nas suas empresas, nas suas lojas, o que for. Por quê? Por quê? Tem medo que ele faça alguma coisa de errado? Tem medo que ele roube? Tem medo que ele mate? Seja lá o motivo pelo qual ele foi preso? Tem medo que ele faça o quê? Olha, eu acredito que eu também não possa dizer que um dia eu não posso praticar um erro absurdo na minha vida, mesmo sabendo
que eu vou ser punida gravemente por aquilo, num ato de sobrevivência. Eu não sei. Não sei. Eu sei que eu vou ter toda a consciência para saber que eu estou errando, porque eu aprendi isso. Mas será que no momento, por isso a gente deve pedir para Deus nos livrar até de certos instrumentos perto de nós? Porque será que quando eu ver agredindo um querido meu, um filho meu, eu não vou praticar uma atitude inesperada para mim, até também? Não sei. Então a gente tem que saber o seguinte: Deus ama a todos, até aquele que está lá no erro. 2, Deus capacita aqueles que Ele chama, né? Como nós falamos, Ele vai ajudar a gente na tarefa. 3, a obediência a Deus pode ser difícil, mas é recompensadora. Jeremias foi ridicularizado, perseguido, mas ele cumpriu com aquilo. Ele foi preso, gente. Ele foi humilhado. Ele foi jogado no poço. Ele foi muito maltratado. Mas ele serviu a Deus. 4, Deus tem um plano para nossas vidas, né? Para cada um de nós, Ele tem um plano. Não duvidemos disso. 5, Deus se importa com as necessidades das pessoas, né? Cada um de nós tem a nossa necessidade. Cada um de nós precisa passar por algumas coisas e Ele não está desamparando a gente. 6, a necessidade de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Errar, vamos errar, mas não errar de novo aquilo que a gente fez. A gente pode até praticar um outro erro, mas a gente tem que se arrepender. Estou arrependido de ter feito isso. 7, a coragem de enfrentar a oposição. A coragem de falar, não, eu sou diferente. Como a gente escuta, você vai para a casa espírita trabalhar, vamos para não sei aonde, vai ter um passeio não sei aonde, vai não sei o quê. Todo sábado é isso. E quando eu trabalhava então, gente, trabalhava fora, misericórdia. Todo sábado é isso, o pessoal vai não sei aonde, e não sei o quê. Mas eu tenho que fazer, eu me comprometi. Não é dizer que a gente não vai faltar um sábado, não vai faltar o outro, não vai faltar. Não é isso. Não é isso que também, e Deus não quer isso. Deus quer a primeira célula na vida da gente, que é a família. Então a gente tem que servir a nossa família, depois servir a um todo. Mas nós assumimos, então nós temos que fazer. A compaixão pelos necessitados, né? É o que aprendeu e espera de cada um de nós, né? Que a gente não tem data. Agora em dezembro, não tem vaga no asilo para visita. Fica assim, ó. A gente já tem que marcar, a gente fica dependendo da casa aqui. Para marcar tudo no mesmo dia, no domingo, é a obra social de manhã e o asilo à tarde. Então, a gente tem que marcar logo. E, Aninha, o grupo tal que é dia tal. E a irmã falou para nós. E tem todos os domingos estão marcados, durante a semana está marcado. Mas não é dezembro, gente. A gente tem que ver o outro o ano inteiro. Você vai matar a caridade pelo próximo, vai matar a fome do próximo, a gente vai matar a vontade de beber água do próximo só no Natal, com esse calor aí? Não, gente, é o ano inteiro. 9, a esperança na redenção de Deus. Deus nunca desampara, né? Nós nunca estamos sós. Todas as nossas preces são ouvidas. Então, que a gente guarde para nós, que está acabou o capítulo, gente. Falsos profetas acabou. Uma vigilância muito grande na vida da gente. Que a gente tenha ouvidos de ouvir. O que nós estamos ouvindo? O que nós vamos falar?
A gente sabe que não é sempre que a gente consegue manter a água na boca, igual o Chico Xavier. A gente sabe da orientação que ele recebeu. Ah, mas eu não sou Chico Xavier. Não, mas eu caminho para lá. Ele foi encarnado como nós aqui, ó, na mesma época. Então, exigiu dele o quê? Muito esforço, muita dedicação. Então, se eu me esforçar, se eu me dedicar, se eu me desdobrar em cima de um afazer, de uma vontade que eu deseje, eu também vou conseguir. Então, que a gente peça a Deus força, que a gente peça a Deus coragem, proteção e, acima de qualquer coisa, muita sabedoria para a gente poder seguir. Obrigada. Com esse aqui. Agora vamos passar para o momento da leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 88. Caindo em si. Caindo, porém, em si. Lucas, versículo 15, capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram-se a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam-se entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras de hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desvariados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira do bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido,
como a vida é diferente. Graças a Deus. Agora os médiuns vão se posicionar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem e que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta passagem de Lucas, caindo, porém, em si, Emmanuel reporta de início a parábola do filho pródigo, nos fazendo refletir para as valiosas considerações em torno do Evangelho. Primeiramente, a expressão caindo em si significa reconhecer o erro ou imprudência depois de ter sido iludido com algo, tomar consciência do que fez ou ia fazer, reconhecer o próprio erro e voltar à realidade. Conclusão: arrepender-se. Cair em si é a oportunidade de nos levantar e mudar a nossa história. Todos nós temos um momento de queda em si mesmo. Somos ainda, muitas vezes, pego em vacilações de nossa fé, seja divina ou humana. Tomamos decisões baseadas em sistemas criados por nós mesmos para justificar nossas atitudes ou ações. Ainda bem que temos a chance de revermos nossos atos realizados com base em equívocos sustentados pela ignorância ou boa-fé, caindo em si, se tornando consciente do seu real estado, fazendo uma reflexão sobre sua situação e reordenando sua vida, mudando assim o seu trajeto. Emmanuel, nesta passagem, nos faz lembrar que em nossas vidas, que de tempo em tempo, surgem pessoas que levantam bandeiras para nós, que para nós é a porta da salvação para as nossas convicções. Baseado nessa possibilidade, agimos conforme nossos interesses. Foi o que aconteceu com Judas. E outro sentido, se já estamos inseridos em sistemas criados por nós, em fontes respeitáveis ou não, às quais somos fiéis, poderá ocorrer o momento em que caímos em si, percebendo o quanto estávamos equivocados, e seguimos então outro caminho, onde a razão, aliada à emoção, nos dá a segurança de seguir em frente, com mais alegria. Foi o que aconteceu com Paulo, em relação à fonte respeitável, que foi Moisés. Pode ocorrer também o fato de que nos qualificamos fiéis a uma pessoa ou ideia e, no momento de atestarmos a nossa fidelidade, caímos em queda e negamos a ela, seja por vacilação da fé ou por invigilância, onde a preservação da nossa vida ou dos nossos interesses egoísticos falam mais alto. Foi o que aconteceu com Pedro, no intuito de preservar sua vida, mas seguiu, a partir de então, com total fidelidade ao Mestre. Há também a situação de mudança radical da vida, por optar por uma ideia que já estava acalentada no coração
e faltava tão somente um entendimento, um encontro com a verdade, seja viva com Jesus Cristo ou escrita com a nossa doutrina espírita nos dias de hoje. Foi o que aconteceu com Madalena e Paulo, guardado a especialidade de cada um no que diz respeito ao encontro da verdade viva. Assim também, nós já tivemos situações por muito tempo, seguido ideias de personalidades que autodenominavam-se representantes de Deus e Jesus, e termos caído em si pela decepção de vermos que suas palavras não condiziam com suas atitudes. Desse modo, teremos, se já não tivemos nosso momento de mudar o curso das nossas vidas, voltados para a nossa reforma íntima na divulgação da Boa Nova. E Emmanuel finaliza esta lição ressaltando que, caindo contudo em ti mesmo, sob as bênçãos de Jesus, e transferindo-se então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Então sigamos a recomendação de Emmanuel, mãos à obra no bem, confiante que estamos amparados por Jesus sempre. Graças a Deus. Agora mantenhamos as vibrações de paz e harmonia para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Graças a Deus. E graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, tentando aproveitar todas as benesses que o Pai nos envia. Tenhamos a certeza de que o Pai nos ama de tal forma que todos os dias nos oferece oportunidades para que revejamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque todos nós estamos inseridos neste planeta para evoluir. E nós só evoluiremos a partir de nós mesmos. Porque eu não vou poder mudar o outro. Eu tenho que olhar para mim mesmo e ver aquilo que é necessário modificar em mim. Será que eu estou sendo compreensivo com os meus familiares? Será que eu estou sendo tolerante com os nossos amigos? Será que eu estou sendo indulgente com os nossos companheiros? Nós temos que avaliar todos os dias, como nos ensinou Santo Agostinho, a fazer essa avaliação de como foi o nosso dia, quais foram as nossas atitudes diante do próximo. Se olhamos com desdém alguém que se aproximou de nós, vamos percebendo as nossas atitudes, vamos buscando, sim, fortalecer a fé em nós. Vamos ter a esperança de que tudo vai melhorar. Mas é a partir de cada um de nós que esse processo se dará. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelos nossos dirigentes. Vamos orar por aqueles nossos irmãos que nesse momento estão equivocados, que não conhecem a verdade, que não sabem da lei de causa e efeito, de que tudo aquilo que ele faz ao outro, ele está fazendo a si mesmo, mas sem nenhum julgamento, mas desejando todo o bem a ele, que ele possa ser feliz, que ele possa despertar enquanto está a caminho e que nós possamos nos reconciliar com os nossos adversários, com aqueles que um dia causamos o mal, com aqueles que tiramos a esperança, com aqueles que tiramos até a fé em Deus. Vamos procurar, sim, essa conciliação para que nós sejamos felizes. Não felizes em ter,
mas em ser melhor, em ser cristão e olhar o semelhante com o mesmo olhar que Deus e Jesus têm para com todos nós. E que a paz esteja e permaneça com cada um de vós. Busquem essa paz, sim, mas primeiramente pacificando a vossa mente e o vosso coração. Este é o desejo de toda a espiritualidade. Não tenham dúvidas. Que Deus abençoe a cada um de vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de aprendizado e reflexão desta doutrina, que nos convida ao estudo, ao trabalho no bem e à verdadeira transformação interior. Que possamos sair deste ambiente mais fortalecido, esperançosos de que quando aqui chegamos, que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho, e sobretudo e sempre em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar esta prece e encerrar, de nossa parte, as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.